Bom dia, irmãos. Nessa manhã de domingo, dia do Senhor, quero iniciar a segunda temporada da série As Parábolas Nossas de Cada Dia, trazendo como primeira parábola dessa nova série a parábola do joio e do trigo. Quero ler o texto de Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, que diz assim: Outra parábola ele propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo nos ensina que as pessoas se dividem em dois grupos: o grupo das pessoas boas e o grupo das pessoas ruins. Aos filhos do reino e os filhos do maligno. Não é todo mundo igual, não é tudo a mesma coisa. Há solo ruim que não acolhe a semente, e há solo bom, onde a semente frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1, como vemos na parábola anterior, a parábola do semeador. Há trigo e há joio, como diz a porção bíblica que acabamos de ler, como também há peixes bons e peixes ruins, que também podemos ler no capítulo 13, versos 47 a 50. Tudo depende da resposta que se dê à palavra de Deus, que se ouviu. Não dá para entender por que as pessoas dão respostas tão diametralmente opostas à pregação da mensagem do Senhor. São mistérios da liberdade humana, que colocadas diante do bem e do mal, da vida e da morte, da bênção e da maldição, precisa escolher. Nem todos o fazem de maneira correta aos que escutam a serpente, desde que o mundo é mundo. Daí a existência do joio. A culpa pela existência do joio não é da semente, é claro que é sempre boa, e a mesma semeada em todo tipo de solo. Nem é do semeador, que é o próprio Filho do Homem, conforme o verso 37 do capítulo 13. Nem é do inimigo, apesar de que ele tem costas largas e leva a culpa de tudo que é errado que acontece no nosso mundo. Embora ele seja o tentador, o sugestionador, o instigador da desobediência, da desordem. Mas a culpa é do coração do homem que escolhe o mal para o seu próprio prejuízo, para a sua própria perda, para a sua própria eterna perdição. Por mais perplexo
que fiquemos pela existência do joio, não há o que fazer para eliminá-lo. Não nos é permitido separar o joio do trigo. O Senhor nos proíbe arrancar o joio, pois há o risco de o trigo vir junto. A nós nos cabe a consciência de que são duas coisas distintas. Trigo é trigo, joio é joio. Podem crescer misturados com suas raízes entrelaçadas, mas não se confundem. Pode ser que até se pareçam enquanto amadurecem, mas a natureza de cada um é muito diferente. Cada um é o que é, e um dia, naquele dia, o grande dia, o dia do Senhor, todos saberão quem é quem. Nós sabemos quem somos. Somos trigo. Graças a Deus, graças a Jesus, semeadura de Jesus. Ouvintes que respondem obedientemente à pregação do Evangelho do Reino de Deus. A nós cabe desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como nos diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 12. A nós cabe semear, cabe até o fim, até o último fôlego de nossa vida, esperar no Senhor, esperar pela volta do Senhor, aguardar pacientemente que o Senhor, no dia do Senhor, separe o trigo do joio. E enquanto isso, vamos produzindo em nós os frutos do Evangelho, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor para os justos, que hão de resplandecer como o sol no reino de seu Pai, conforme nos diz o verso 43 do capítulo 13 de Mateus. Que todos nós que somos trigo, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que somos frutos bons, que somos semeadores da palavra, tenhamos um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém.